E o nosso texto aqui está lá em Isaías, capítulo 26, 3, que diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Isaías 26, 3. Amém? Então, o texto ele vai dizer que o Senhor guarda em perfeita paz aqueles cujo propósito está firme. Amém? Para o nosso propósito, de fato, estar firme, nós precisamos de quê? Nós precisamos estar firmado. Eu quero que você feche seu olho nesse momento. Mentaliza aí a cruz. Mas eu quero que você mentalize a cruz vazia. E ao mentalizar essa cruz vazia, eu quero que você enxergue um amor que você não consegue mensurar. Porque foi esse nível de amor que foi derramado naquela cruz e ela está vazia. Porque Deus quis falar para você que você é importante, que você é preciosa e que Ele te ama de uma forma que você nunca vai conseguir entender. E é por isso que a cruz está vazia. Porque ali foi derramado o Filho de Deus em favor das nossas vidas. Então, quando nós temos esse nível de entendimento e nós colocamos a nossa vida de verdade aos pés do Senhor e buscamos no nosso dia a dia essa vida de intimidade, de crescimento, a gente fica nesse propósito. E a paz do Senhor, que é perfeita, ela nos alcança. Amém? É isso que acontece. Amém? E o que é a paz? Se eu for abrir o microfone aqui para cada uma, vai trazer uma definição diferente. Mas eu queria que você prestasse atenção em um detalhe que eu até coloquei em destaque. Mas a paz, ela é mais do que a ausência de conflitos. Porque, às vezes, a gente entende que eu estou em paz, não está tendo nenhuma confusão, não está tendo nenhum problema. Eu estou em paz. E é uma falsa paz que o mundo nos dá, muitas vezes. Mas essa paz aqui, ela é confiar que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele sempre teve o controle de todas as coisas. E isso não vai mudar. Isso não muda. Jesus, ele é chamado de o príncipe da paz. E é essa paz que nós precisamos para as nossas vidas. Amém? Para que a gente consiga romper. Para que a gente consiga realmente cumprir com o propósito. Para que a gente evite os desvios que são colocados diante de nós o tempo inteiro. A gente precisa estar realmente firmada nesse propósito, nessa cruz. Sempre que vir qualquer guerra, qualquer tribulação, lembre-se do propósito, lembre-se da cruz vazia. Porque aí você volta para a rota. Amém? Porque é um amor que a gente não consegue mensurar. E a cruz está vazia. Porque vira para a irmã que está do teu lado e fala assim: ei, Ele te ama. E é numa intensidade que você não consegue compreender. Então, seja grata, amém? Seja grata. Então, Jesus, ele nos oferece uma paz que o mundo jamais vai conseguir dar. Jamais. O mundo não consegue trazer essa paz, que é o Senhor quem nos concede. E aqui nós temos dois tipos de paz. Que é a paz com Deus e é a paz de Deus. São coisas diferentes. Por mais que seja parecido, mas é bem diferente. E a paz com Deus, ela nos remete à cruz vazia, que eu acabei de falar. Por quê? Porque nós fomos justificados. Amém? Nós fomos justificados em quem? Em Cristo. Nós fomos justificados em Cristo. Não foi Ele que tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Foi Ele. Então, quando nós somos justificados, quando você tem esse entendimento, e você toma uma decisão, porque muitas vezes a gente fala assim: eu aceitei Jesus. Na verdade, Ele quem nos aceita. É Ele quem nos aceita, porque nós somos muito falhos. E as pastoras anteriores já falaram que a gente... todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito, todo mundo precisa de buscar melhorias todos os dias. E o fruto do Espírito traz essa possibilidade para a gente de crescimento. Então, ali na cruz, o nosso relacionamento com o Senhor, quando você toma essa decisão, ele é restaurado. Então, essa paz, ela vem sobre as nossas vidas. Amém? Quem aqui já experimentou dessa paz? Glória a Deus. Mas também tem a paz de Deus. Qual é essa diferença?
Essa paz de Deus, gente, é a melhor paz que existe. Olha só o que acontece. Refere-se a algo aqui dentro de nós. É aquela tranquilidade interior, né, que você tem aqui dentro de você. O mundo está pipocando lá fora, é problema atrás de problema, é desemprego, é várias coisas que acontecem. Mas você tem algo aqui dentro de você que está assim, ó, desacelera. Eu estou no controle. Desacelera. Você não vai conseguir mudar um côvado da sua vida. Desacelera. E você consegue desacelerar e entender, ó, eu não consigo fazer nada, mas Ele consegue fazer todas as coisas. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Então, esse episódio aqui de Marcos 4, 35 ao 41, é aquele episódio lá do mar, que está o barco lá, aquelas ondas, e aí os discípulos lá, todo mundo com medo, meu Deus, o que é que vai acontecer aqui? E Jesus estava onde? Dormindo. E tem um detalhezinho que fala lá na palavra, que Jesus estava dormindo ali na proa do navio, do barco. Só que tem um outro detalhe que eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas fala que ele estava com um travesseiro. Estava ali no travesseirinho dele, o mundo caindo lá fora e Jesus na tranquilidade. É essa paz que o Senhor quer te dar nesse dia, amém? É essa paz que o Senhor quer entregar para você nesse dia. Então, recebe mesmo, recebe. Porque Deus, Ele continua no controle. Ele estava no controle daquela tempestade, sim ou não? Sim. Ele estava dormindo tranquilamente, mas ele sabia que o comando de uma palavra dele, tudo acontecia ali. Aleluia? Então, tem essa diferença de paz. Mas o meu desejo nesse dia é que nós possamos, a partir de hoje, ter esse entendimento aberto e buscar no Senhor essa paz em meio ao caos, essa paz em meio ao conflito. Por quê? Quando a gente está com a nossa mente tranquila, a gente consegue pensar melhor, sim ou não? A gente consegue enxergar melhor as situações, sim ou não? A gente consegue ter um domínio próprio melhor, sim ou não? A gente consegue desenvolver o fruto. Amém? E é isso que nós precisamos buscar todos os dias. E o Senhor nos trouxe aqui esses dias porque Ele queria realmente trazer essas verdades para cada uma de nós, porque nós precisamos viver isso todos os dias. Quando a gente toma uma decisão de servir a esse Deus, é por uma vida inteira. Não adianta a gente achar que essa semana eu não vou conseguir ir na igreja, porque eu tive isso, tive aquilo, tá, semana que vem eu vou. Gente, você come só uma vez no dia, só uma vez na semana? O corpo a gente tem alimentado, né, direitinho. No mínimo 3 refeições aqui, certo? E o alimento espiritual, ele está regrado? Ou você está fazendo um regime espiritual? Isso é muito perigoso. Amém? E a fé, gente, é o que nos conecta a esses dois tipos de paz. É a nossa fé. É naquilo que realmente eu acredito em Deus. Porque quando a gente confia em Deus, aí sim a gente vai experimentar essa reconciliação, né, da obra de Jesus ali na cruz e dessa tranquilidade que brota dentro de cada uma de nós. Amém? Amém. Esse é o nosso Deus. Agora nós vamos falar das manifestações do medo. Lá em 1 João 4,18, só a última parte do versículo, diz assim: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E a doutora Rebeca falou sobre o amor, falou sobre as características, né? Começou a trabalhar toda essa parte do amor. Então, se a gente ainda não está conseguindo, na verdade, avançar em alguns pontos, o medo ainda está nos paralisando. O medo ainda está nos travando. E eu vou trazer alguns pontos aqui onde a gente precisa, de verdade, romper, trabalhar dentro de cada uma de nós. E o primeiro deles é a hesitação. Por quê? Porque quando você está com medo, você paralisa e a sua confiança já cai. Aí você já fica com medo de agir, certo? Então, nós precisamos enfrentar este medo no Senhor, porque nunca vai ser na minha força, nunca vai ser na tua força, mas é na força do Senhor. Outro ponto é a timidez. Tem pessoas que o nível de timidez é tão absurdo
que se um pastor ou alguém, um dirigente estiver aqui na frente, uma pessoa que já tem anos ali, ó, na igreja, do nada fala assim, eu vou chamar o irmão tal para ele vir aqui orar. A pessoa desmaia lá no banco. A pessoa começa a passar mal, desmaia, cai, começa a suar frio. Gente, espera ainda. Como assim? O verdadeiro amor lança fora? É só um pouquinho? Então, vamos repetir. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Podemos dar um nome a esse verdadeiro amor? Aleluia. Deus, Jesus, Espírito Santo é o verdadeiro amor. E a covardia? A pastora Deusilene falou aqui, né? Quase entrou no curso de Direito aí. A covardia, gente, ela supera a coragem e nos leva a fugir. Então, você está com um problema para resolver, ao invés de você enfrentar, você foge, você se esconde. Você quer tudo, menos fazer aquilo ali. Então, isso é o medo que traz esse tipo de paralisia para a gente. Então, a gente precisa trabalhar. E o Senhor, a paz do Senhor, quando ela está dentro de nós, ela começa a desenvolver todas essas questões e a gente consegue avançar. Amém? Um outro ponto aqui é esse sentimento de inferioridade. Gente, esse sentimento de inferioridade é algo assim tão do inferno, mas tão do inferno, que assim, eu já tive algumas experiências de ver pessoas assim, pense numa pessoa assim linda, pense numa pessoa bem resolvida, mas a autoestima dela assim, ó, não enxerga nada de bom nela. Não consegue ver, parece assim que tem uma cortina assim nos olhos. Ela se acha que não serve para nada, que ela não tem propósito nenhum. É um nível de paralisia ali tão grande que ela não consegue avançar para nada. Aí, quando você começa a conversar e começa a mostrar a pessoa, meu Deus, mas eu nunca vi isso, mas eu nunca pensei por esse lado, mas será? E nós precisamos romper com isso, porque é a paz do Senhor dentro de nós que nos tira, nos liberta desse medo que nos paralisa. E o que falar da tensão? Que o medo traz tensão para a gente, sim ou não? Traz muita tensão. Às vezes eu consigo controlar um pouco a tensão. Tem gente que já não consegue. Ou então tem vezes que eu não consigo, outra pessoa na mesma situação já consegue. Mas o medo traz também essa tensão. E essa tensão, ela cria estresse de duas formas. Tanto o estresse físico, porque o nosso corpo responde, não responde. Tem hora que a tensão é tão grande, a luta é tão grande que você fica de cama. O seu corpo não aguenta. Mas tem também a questão emocional. E quando os dois se juntam, aí a situação fica mais difícil. Mas o convite do Senhor nessa manhã, para você e para mim, é que você busque essa paz que excede o nosso entendimento. Amém? Que é só o Senhor que pode conceder. E também tem a questão da solidão. O medo também nos isola. Porque a gente fica com tanto medo, que a gente começa a se isolar, a gente começa a parar de se relacionar, a gente começa, dentro da própria casa, não ter interação nem com a própria família. E nós estamos vivendo uma geração perigosa, porque essa questão aí das redes sociais, por exemplo, da própria internet, tem levado muitas pessoas ao isolamento. Ela está perto das pessoas, mas está longe. Está perto, mas está... E isso é complicado. E o medo de muitas coisas que a própria pessoa também lê, busca ali. A internet é uma coisa boa? É. A internet traz muita coisa boa para a gente? Traz. Mas ela também traz muito lixo. Então, a gente precisa buscar o equilíbrio que é o Senhor quem nos concede. E quando a gente está em Deus, e essa paz do Senhor está aqui dentro da gente, assim, ó, mexendo, mudando, fazendo o que precisa ser feito, o nosso pensamento, a nossa mente, as nossas atitudes, elas mudam. Elas começam a caminhar de acordo com aquilo que o Senhor realmente quer para cada uma de nós. É fácil esse caminho? Não é. É esforço, nós temos que nos esforçar todos os dias para fazer essa escolha de buscar essa paz do Senhor sobre as nossas vidas.
Porque se uma mulher ela está em paz, gente, imagina um lar, imagina aquilo lá na tua casa. Se você está bem, sua família vai bem. Se a mulher desestrutura, o que é que acontece com a família? Desestrutura tudo. A mulher ela tem um poder gigante de trazer esse equilíbrio para casa. E essa paz de Deus, ela vai te proporcionar isso, amém? Então, busca. Pede ao Senhor. Peça para o Senhor. E um outro ponto aqui que é a manifestação do medo é a ansiedade. Que a ansiedade nada é mais do que o excesso de futuro. A ansiedade é excesso de futuro. Porque você está tão preocupado que tem que fazer isso, aquilo, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, e você está no hoje. A palavra vai nos falar que basta cada dia. Então, por que a gente continua querendo fazer o contrário? A ansiedade, ela vai trazer só doença para a gente. Só doença. E essa paz do Senhor, habitando aqui dentro de nós, vai trazer esse equilíbrio para as nossas vidas. E eu tenho que me esforçar para buscar essa paz. Você precisa se esforçar. Não é você achar que o fato de você vir na igreja ou você participar de alguma coisa, que essa paz vai chegar. Ela chega também, porque Deus ele é muito misericordioso, mas nós temos que nos esforçar para buscar essa paz e para viver nessa paz que o Senhor nos entrega. A preocupação também, né, que ela e a ansiedade ali estão juntas. A gente se preocupa tanto, mas e se não der certo, mas e se eu não conseguir, mas e se meu filho isso, se meu filho... Não vai te acrescentar nada, pelo contrário, vai te adoecer. Não permita esse tipo de paralisia que o medo traz. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo para tirar. Amém? Porque a palavra diz que aquele que pede, recebe ou não? Recebe, mas nós temos que pedir. Nós temos que realmente ter essa humildade de nos achegarmos no Senhor, em humildade e pedir. E Ele realmente nos atende. Quem já teve a oração atendida do Senhor aqui? Várias. Glória a Deus. Eu já tive inúmeras orações respondidas. Muitas. Porque o Senhor, Ele ama nos abençoar. Amém? Ele ama nos abençoar. Eu já fui extremamente abençoada. Essas meninas que vieram de Brasília, eu já fui abençoada por todas elas. Elas são bênçãos na minha vida. Vocês são bênçãos na minha vida. Amém? E, inclusive, essa comissão, abrindo um parêntese rápido aqui, a pastora Deusilene falou, mas eu quero falar também. Gente, vocês são referência de excelência naquilo que vocês estão fazendo dentro desse projeto Sister Care. E assim, nós do time, estamos extremamente felizes. Agora vocês imaginem Jesus. Gente, mas é cada detalhezinho que, às vezes, quem está de fora assim, não percebe. Mas a gente sabe, as horas, né? Igual a Dada falou ontem, teve muitas reuniões, teve muito ajuste, teve muita coisa, mas o foco era Jesus. E quando Jesus é o foco, a excelência caminha junto. Amém? Então, assim, parabéns. Eu fico assim, extremamente... Eu faço questão de falar, onde eu vou, que vocês são referência de excelência. Vocês são referência de excelência. Esse nível desse congresso aqui é de igrejas gigantes. Mas o reino é o mesmo, amém? Deus usa o grande, Ele usa o pequeno, Ele usa aquele que se coloca à disposição. Amém? E Ele quer te usar, Ele quer me usar. E um outro ponto aqui da manifestação do medo são as dúvidas. Por quê? Quando você começa a duvidar, você começa a perder a confiança. Não é verdade? Não tem uns atribulados que chegam na gente para trazer mimimi, tititi, fofoquinha? Uma pessoa uma vez me disse que lá na igreja, ela trabalha com jovens, né, e ela tem meio que uma linguagem para conversar, para comunicar com os jovens, né? E ela fala assim, que toda vez que murmurar, que ficar de mimimi, tá pegando um apito e apitando para o inimigo. Então, a pessoa começa a reclamar, epa, cuidado com o apito. E isso é verdade, a gente pode começar a pensar, porque quando vira esses pensamentos de você querer reclamar, de você querer murmurar, glorifica a Deus, repreende, ora.
Não estou falando que a gente vai fazer, não vai. A gente consegue fazer, mas a gente tem que desenvolver isso na gente. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós temos muitos problemas, mas nós temos o Espírito Santo aqui dentro. Amém? E é o Espírito Santo quem traz realmente esse equilíbrio para as nossas vidas. Mas a gente precisa buscar. A gente precisa ter fome e sede dessa intimidade. Que a pastora falou ontem também para o jardim. Tem alguns pontos que a gente precisa fazer. E o primeiro deles ali é o quê? Buscar onde? O alimento. Na palavra. É orar. É relacionar com a igreja. Amém? Porque eu estou aqui, gente, a visão aqui da frente é linda. Eu vejo uma igreja linda. Eu vejo uma igreja linda aqui. E nós somos igreja, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos nos amar. E essa paz que o Senhor nos concede, nos auxilia em tudo. Inclusive, nesse relacionamento, ficar cada dia melhor. Amém? Ficar cada dia mais coeso, cada dia mais forte. E um outro ponto aqui da manifestação do medo é o medo de errar. Gente, olha, preste atenção. Isso é algo que você precisa pensar. Se você nunca pensou daqui para frente, você vai começar a pensar por esse ângulo. Só erra quem... Não, bora lá. Só erra quem não... Ou quem não faz. Quem faz, erra. Com certeza. Mas vamos errar, mas vamos fazer. Porque você erra, você conserta, você aprende daquilo ali, você já passa para frente. Agora, quem não faz nada, nunca vai errar. Não entendi. Ah, tá. A pastora Deusilene está falando aqui que eu até esqueci o nome dele. Isso. O Thomas diz que não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira, não foi na quarta. Foram inúmeras vezes que não dava certo, ele continuava, errava, e foi até que, a luz nasceu. Então, é muita tentativa, não é verdade? É muita tentativa. Então, assim, fez algo, errou, vieram te criticar, ao invés de você pegar o apito, glorifica, amém? Ah, mas é porque eu fiz, eu me entreguei, naquele sister care, eu não dormia, eu ficava dia e noite, era preparando coisa. Depois o Dada vira para mim, mas você fez muito ruim, você faltou tal dia. Não apita, não apite. Glorifique, amém? Glorifique, porque você fez o seu melhor, você tem ciência que fez. Foi para Deus? Amém, ele recebe, amém? Primeiríssimo lugar que ocupa-se o topo da lista é no espírito e na alma. Porque se a tua alma está atribulada, se a tua alma está angustiada, sua paz interior vai embora. Ela não fica. Então, essa paz interior, é ela quem traz esse equilíbrio para as nossas vidas. E é essa paz interior que nós precisamos buscar todos os dias. Ela traz o equilíbrio e traz a tranquilidade que nós precisamos. Todos os dias da nossa vida. Mas também nós precisamos de paz nos relacionamentos. Por quê? Primeiramente, nós precisamos dessa paz com o Senhor. Queria te perguntar nessa manhã, hoje, se você partisse para a glória hoje, você iria na paz? Você sabe que você já fez aqui tudo que você precisava fazer até hoje? Ou você está procrastinando algo que o Senhor já te mandou fazer lá atrás e você está empurrando? Você tem esse nível de tranquilidade? A tua segurança espiritual hoje, de tudo que você já se alimentou no Senhor, de todas as experiências que você já teve, de tudo que você já viveu, você acha que já é suficiente? Com a família. Gente, não tem coisa pior do que família atribulada, do que uma casa cheia de confusão.
É algo assim do inferno. Você não consegue ter paz. Tem gente que prefere passar o dia todo trabalhando do que voltar para casa. Às vezes até acha um outro turno só para não ter que voltar. A nossa casa, ela precisa ser um lugar onde você anseie voltar. Onde você deseja, meu Deus, hoje o dia está atribulado, é tanto trabalho, é isso e aquilo, mas eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para o meu marido, eu vou voltar para a minha mulher, eu vou voltar para os meus filhos, eu vou voltar para o meu cachorro, eu vou voltar para o meu lar, para o meu descanso, para as minhas conquistas, para aquilo que o Senhor tem me abençoado. Que nós possamos ser esse tipo de pessoa. Amém? Que o nosso lar ele realmente seja uma referência do céu. Que a paz do Senhor realmente reine dentro das nossas casas. E é no nosso esforço diário. É aquela chateação que você teve com o marido, engola o orgulho, como a pastora Deuslene falou, libera o perdão, estabelece a paz e segue a vida, cumprindo o propósito. Amém? Amém. E com as pessoas? Agora eu falo de uma forma geral, nos seus relacionamentos. A gente precisa dessa paz? Muito. A gente precisa dessa paz. Porque, eu não sei vocês, né? Mas quem aqui já teve conflito no trabalho? É fácil administrar? Porque, assim, a gente precisa do trabalho, sim ou não? Você vai ter que, muitas vezes, engolir, né, o orgulho e tentar tratar aquilo ali? Vai. E não tem aquele mimimi, mas é porque eu não tenho culpa. Nesse momento não existe culpa, existe você procurar resolver um problema. Existe um momento de você promover a paz. E nós precisamos ser agentes pacificadores. Amém? Inclusive, na nossa raiz menonita, ser pacificador é uma das nossas características. Nós somos um povo pacífico. E nós precisamos trabalhar essa pacificação todos os dias das nossas vidas. É fácil? Não. É desafiador, mas necessário. Quando nós temos paz com as pessoas, a nossa convivência fica melhor. Não fica? Gente, quando eu cheguei aqui, foi tão linda a forma que vocês nos recepcionaram. Até agora eu ainda estou com a coluna travada com o abraço da Silvinha, porque eu não sei onde é que essa menina... Ela arrebenta. Ela arrebenta. Gente, mas é o abraço que já coloca a tua coluna em dia, sabe? Se tu tá torta ali, ela já te apruma. E é maravilhoso. Você sente assim esse calor, sabe? É muito gostoso. É muito gostoso. E eu estou usando ela como exemplo, mas eu fui muito abraçada por todas vocês. Isso é muito bom. Então, essa paz que a gente vê pairada aqui dentro deste lugar, é essa paz que a gente precisa o tempo inteiro. Que não seja uma paz momentânea ali, mas que seja algo todos os dias, rotineiramente, nós possamos viver e buscar e nos esforçar para trazer essa paz para a nossa vida. Se eu perguntasse aqui, eu tenho certeza que muitos levantariam a mão. De pessoas que já falaram, é tão bom ficar perto de você, porque você me traz uma paz. Gente, quando é assim, recebe Jesus, recebe, porque isso é somente Ele que faz. E é muito prazeroso quando alguém chega perto de você, meu Deus, foi o Senhor que trouxe você para aqui, porque é uma paz, o caos está comendo, mas chega perto, eu sinto uma paz. Eu falei, pois é. Essa paz, ela excede o nosso entendimento e ela é concedida pelo Senhor. E ali você tem a oportunidade de desenvolver uma conversa e de apresentar Jesus para essa pessoa. Amém? Amém? E sem paz, nós enfrentamos esse caos, né, interior. E com a paz, nós temos a clareza e a harmonia de uma vida mais conectada, não somente com Deus, mas com todas as pessoas. E é esse o desejo de Deus para o meu e para o teu coração. Amém? A responsabilidade é de quem? Não, é minha. Fala assim, a responsabilidade é? É minha. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é de cada um de nós aqui. E essa responsabilidade começa primeiramente. Nós temos a nossa mente firme no Senhor. Você precisa estar muito bem resolvido em relação a isso. Nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos do Senhor.
Se não acontece esse alinhamento, a gente não consegue fluir. Esse alinhamento, ele é necessário. E é eu que escolho, eu que decido, eu que me esforço, porque a responsabilidade é minha. Não adianta eu querer que outra pessoa faça algo que é minha responsabilidade, porque não vai dar certo. E não adianta a gente querer terceirizar a nossa responsabilidade para o Senhor, porque também não vai dar certo. O Senhor, a parte do Senhor, ele se garante, sim ou não? Sim. Com certeza. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho um sonho, né, voltando um pouquinho aqui, de fazer um curso de psicologia. A parte de Deus, gente, ele fez e fez lindo. Eu quero um dia testemunhar para vocês. Ele fez lindo, que eu fiquei assim como quem sonha. Mas eu estou pagando o preço. Eu estou fazendo a minha parte. É um curso difícil? Muito. É um curso puxado? Muito. Mas eu estou dando o meu melhor. E quando saiu o primeiro resultado agora, das primeiras semanas de prova, meu Deus, como eu glorifiquei o meu Deus. Falei, Jesus! Fiquei muito feliz com o resultado. Eu fiz o meu melhor? Fiz. Eu dei o meu melhor? Dei. Mas o Senhor realmente foi muito bondoso. O Senhor foi muito maravilhoso comigo. E eu estou extremamente feliz. Então, a gente precisa ter esse Deus Todo-Poderoso firme na nossa mente. Amém? E é uma decisão nossa. Que a gente precisa, de fato, ocupar o nosso coração com a palavra. Alguém, por favor, poderia abrir, pode ser você, Beca, ou a pastora Rosa, que já está com a Bíblia aberta. Filipenses 4, 7 e 8. Ou pode ser Colossenses 3,15. Aqui achar a primeira aí, está ótimo. E 7 e 8. Lê o 3,15, Rosa. Porque senão... Lê, por favor. Colossenses. Isso. Se tiver na bala, pode ler. Seja isso... Eu gosto muito de uma versão que fecha esse texto aí, falando assim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu gosto muito desse texto, porque na época da minha conversão, foi um texto que mexeu muito comigo, né? Porque quando a gente vem do mundo, a gente pensa em tudo, menos em Deus, né? Então, tudo que não presta, a gente ocupa a nossa mente. E a Bíblia, ela é tão maravilhosa, tão linda, que ela elenca essa lista do que você precisa pensar, onde você precisa focar. É puro, é limpo, é de boa fama, tem alguma virtude? Então, pode abarrotar a tua mente. Amém? Mas se sai dessa lista aí, vigia. Vigia, que é cova. Amém? Amém. E esse texto vai nos falar de gratidão. Nós precisamos ser gratos. E essa paz do Senhor, que excede o entendimento, ela precisa realmente nos preencher. E ela não preenche se você realmente não pagar esse preço, de buscar com esforço. Todos os dias você precisa acordar e decidir servir esse Deus Todo-Poderoso. E motivos a gente tem de sobras, não temos? Porque o fato de você estar aqui hoje, viva, saudável, bem vestida, bem alimentada, é graça. Só que às vezes a gente acha que a graça ela foi de graça. Mas ela não foi. O preço foi alto, amém? Terceiro ponto, nós precisamos lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor. Devemos entregar todas as nossas preocupações ao Senhor. Porque a partir do momento que você consegue se desvincular, que você consegue se desprender e você consegue entregar, aí essa paz ela chega e ela preenche. Quem quer ser preenchido por essa paz? Nós necessitamos dessa presença, dessa paz que nos preenche. José, quando ele estava preso ali, ele perdeu a paz? A Bíblia vai trazer algum momento ali que ele perdeu a paz, ficou desassossegado, ficou inquieto. Estava tranquilo. O caos estava instaurado ali na vida dele, né? Que a gente sabe que ele foi preso injustamente e tudo. Mas ele estava tranquilo. Ele estava em paz, ele estava sossegado. E é esse tipo de paz e de tranquilidade, de sossego que o Senhor quer que cada um de nós desenvolvamos. Amém? Vamos trabalhar para isso? Amém.
Glória a Deus. E essa paz, ela vem de Deus. E nós precisamos, em primeiro lugar, receber essa paz, mas principalmente manter essa paz. E às vezes, minhas irmãs, essa manutenção é que é difícil. Às vezes, essa manutenção é que a gente coloca um preço alto. Ah, mas isso é difícil, mas isso eu não dou conta, mas não. A gente recebe, mas a gente precisa manter. E para a gente fazer essa manutenção, é algo diário, é algo contínuo que a gente precisa caminhar. Isaías 26, 3. E nós vamos falar um pouquinho aqui de Joquebede. Quem conhece Joquebede aqui? Todo mundo, né, gente? Escola Bíblica Dominical nos ajuda a conhecer esses personagens, não é verdade? Lógico que a leitura da palavra, principalmente, mas eu digo escola dominical porque é lá na infância que a gente começa, né, com essas histórias. Então, o significado de Joquebede, o Senhor é glória. Eu acho engraçado quando a Glória vai se apresentar, né, ela fala assim, olha, gente, eu sou Glória, e é super tranquilo de decorar meu nome, não vai esquecer. Glória a Deus! Aí a gente, não tem como esquecer mesmo, né? E Joquebede era uma mulher de fé, sim ou não? Sim. Era uma mulher de fé. Ela demonstra a fé dela em firme ali em Deus quando? Quando é lançado um desafio, aquele decreto sai, que iam matar aqueles bebês, e aquela mulher já começa a trabalhar a fé dela. Eu preciso fazer alguma coisa, meu filho não vai? Tem até uma música que fizeram aí, não foi? Exatamente. Exatamente. Então, ela começou a trabalhar a fé dela diante daquele desafio que aconteceu. Porque ela decretou dentro dela que o filho dela não ia morrer. Podia estar morrendo muitos ali, mas o dela não ia morrer. Ela começou a trabalhar a fé. Então, eu não sei qual é o desafio que você está vivendo hoje. Eu não sei o que você tem apresentado diante do Senhor. Mas você hoje tem a oportunidade. O Senhor te dá essa oportunidade nesse dia de você ativar a sua fé e decretar a vitória. Amém? Um outro ponto. Joquebede, ela era uma mulher de coragem. Aquela ali era corajosa, gente. Era corajosa aquela mulher. Por quê? Como eu falei agora, tinha um sistema de morte instaurado ali para matar aquelas crianças por causa daquela ameaça. E ela decide, né? Pensa aquela mãe protetora. Quem é mãe sabe, né? A gente vai com garra mesmo para proteger. E com ela não era diferente. Então, ela simplesmente cria uma coragem ali, que é o Senhor que concede também, para lutar contra aquele sistema de morte, porque ela já tinha decretado dentro do coração dela que Moisés não ia morrer. Então, ela demonstra essa coragem quando ela começa a buscar formas de fazer aquilo realmente, de fato, não acontecer, a morte do filho dela. E aqui a gente vai ver que ela é uma mulher estrategista. Temos mulheres estrategistas aqui nessa manhã? Sim. Aleluia! Nós precisamos realmente usar de estratégias também, para a gente vencer as nossas guerras, amém? O Senhor realmente é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos orienta, é Ele que nos guia, mas a minha parte eu preciso fazer. E ela teve uma estratégia e uma sabedoria fora da curva. A criatividade daquela mulher, quando você começa a pensar e começa a ler aquele texto... Gente, o rio Nilo era um rio perigoso, não era? Perigoso. Ali deveria ter crocodilo e afins. E ainda assim, olha, presta atenção. Ainda assim, ela teve a ideia de pegar o filho, colocar num cesto, preparou todo aquele cesto ali, mas ela ia jogar o filho onde? Ela estava livrando de um dos sistemas de morte, não é verdade? Porque existia um risco de morte para aquela criança naquele rio? Altíssimo, talvez até maior. Talvez até maior. Mas sabe o que foi o diferencial de Joquebede? Fé. Fé. Ela ativou a fé dela e falou assim, olha, eu confio em um Deus todo-poderoso, que vai cuidar do meu filho, que vai dar um destino, que vai dar uma direção. Meu filho não vai morrer. E ela foi estrategista. Amém?
E ela também foi uma mulher agraciada, não foi? Quem é mãe aqui já sabe a bênção da maternidade. Porque é bênção. Abençoe seus filhos. Ser mãe é bênção. Os filhos são heranças do Senhor. Abençoe os seus filhos. E ela foi uma mulher extremamente agraciada. Ela teve 3 filhos e foram filhos notáveis. Quando a gente vai ali para a história daqueles filhos de Joquebede, a gente vê Arão, Moisés, Miriam, e foram pessoas assim que foram tremendamente usadas, cumpriram com o propósito. Então, que a sua família seja abençoada nesse nível. Amém? Que não só você, mas toda a tua casa seja alcançada por essa graça, por essa paz. E que sua família seja uma família notável. Que a sua família seja uma família referência. Sua família é uma família bendita e você precisa decretar a palavra, amém? Sua família é uma família de paz. Sua família é uma família de prosperidade no Senhor, amém? Decrete a palavra. E a influência de Joquebede também, ela foi uma influência duradoura, sim ou não? Foi. A vida dela foi marcada ali. E a influência dela, por tudo que eu acabei de falar aqui, até hoje essa mulher é falado sobre ela. Ela deixou um legado, sim ou não? E nós precisamos deixar legados também. Que legado nós temos deixado na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, nos seus relacionamentos, onde você está inserido? Qual é o legado? Será que as pessoas, quando você não está, como será que elas se comportam ao falar sobre você? Será que é legal o que elas falam ou não? E isso está dentro do nosso legado, porque a gente está trabalhando o fruto do Espírito. A lei da semeadura, gente, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Se você planta, você colhe. Se eu planto amor, eu vou colher amor. Mas se eu planto a discórdia, se eu planto a mentira, se eu planto a fofoca, eu também vou colher. Porque não tem como. Um pé de manga dá figos, um pé de manga dá banana. Não tem como. A semente revela o que vai sair dali de dentro, não é verdade? É a semente que vai revelar. E o verdadeiro caráter de Deus, ele vai se revelar nos momentos de crises. Por quê? Porque é no momento da crise onde a gente passa no teste ou reprova nele. Porque naquele momento de crise, se a gente não tem essa paz do Senhor fluindo, a gente não consegue ter clareza para tomar nenhum tipo de decisão. E, geralmente, a gente vai tomar a decisão errada, a gente vai agir errado. Por isso que precisamos tanto dessa paz. Por isso que nós precisamos. Todos nós estamos sujeitos, todos os dias, a passar crises, desafios, sim ou não? Estamos. Mas essa paz que excede entendimento, ela aqui dentro, ó, produzindo, você vai ter realmente esse entendimento e essa clareza de ideias para você superar. E você ter esse equilíbrio para tomar as decisões corretas e para ser direcionado pelo Senhor dentro daquilo que precisa ser feito assertivamente. Amém? Qual é o resultado aqui da paz na Bíblia? Vamos lá. Porque a Bíblia vai nos falar muito, né? Primeiro, resultado da confiança em Deus. Quando você confia em Deus, a paz habita dentro de nós. Amém? Quando você faz uma escolha ativa, cai dentro do que eu falei antes. Nós precisamos escolher servir ao Senhor todos os dias e por uma vida inteira. Hebreus 12, 14 vai nos instruir que nós devemos nos esforçar para viver em paz. Com algumas pessoas, né? É isso que a palavra diz? Com todos. E é com todos mesmo, ninguém pode ficar de fora. Nós precisamos estar em paz com Deus, nós precisamos estar em paz com a nossa casa, com a nossa parentela, nós precisamos estar em paz com todas as pessoas. E é uma ação, gente, deliberada. Eu decido, amém? Você decide. E a paz na Bíblia também, ela é fruto de uma vida de fé.
Nós precisamos desenvolver essa nossa vida de fé, todos os dias, porque ela é consequência de uma vida que é orientada pelo Senhor. É tão bom quando você está ali buscando na palavra, quando você está em propósito, que o Senhor começa a se revelar para você, que Ele começa a falar, gente, é uma experiência que esse meu desejo é de... É porque a gente não pode, né, pegar tipo um controle e dar um pause ali e ficar ali, ó, e não sair mais daquele momento. Porque é algo tão maravilhoso que nos preenche, que nos transforma, que abre a nossa... É libertador. É libertador. E essa liberdade só o Senhor que nos concede. E um outro ponto também da paz que a Bíblia nos traz é o fruto de relacionamentos saudáveis. Nós precisamos ter relacionamentos saudáveis. Nós precisamos buscar essa paz, porque ela envolve a nossa convivência diária com as pessoas. E aí precisa ser algo intencional. Amém? É intencional. Eu preciso, eu quero, eu vou trabalhar para que isso aconteça nos meus relacionamentos, principalmente com o Senhor. Porque quando a gente tem essa paz de Deus, para a gente conseguir desenvolver esse relacionamento com a nossa casa, com as pessoas que nos cercam, aí fica muito mais centrado. Fica muito mais fácil. Mas, às vezes, a gente está querendo fazer o caminho inverso, ou, às vezes, a gente nem está fazendo esforço nenhum, e, às vezes, a gente não está fazendo nem o básico. E o que seria a paz na prática? Ela envolve a gente viver de maneira bem harmoniosa. Gente, a harmonia traz presença. A harmonia, ela provoca essa presença. Com Deus, em primeiro lugar, com você mesmo e com as outras pessoas, com os demais. Lá em Filipenses 4, 6 e 7, vai falar que nós somos encorajados a levar nossas ansiedades para quem? Para o Senhor, em oração. Está ansiosa? Ora. Está angustiada? Ora. Leva. Está preocupada? Ora. É engraçado que a oração, ela resolve todos os nossos problemas. Sabe por quê? Porque quando você está agoniado, você não vai conseguir resolver nada. Mas ora, que essa paz, que excede o entendimento, te preenche. Quando ela te preenche, ela melhora a tua visão e você consegue agir direcionado pelo Espírito. E é esse direcionamento que nós precisamos todos os dias das nossas vidas. Porque o que é uma promessa, né? O que ele vai trazer para a gente? Ele vai trazer a paz de Deus. Quando a gente leva essas ansiedades para Ele. Aí a paz do Senhor chega para a minha e para a tua vida. Amém?